É importante que numa matéria complexa e importante como essa, que neste parlamento, que todos chegaram aqui pelo voto popular, e que todos chegaram aqui democraticamente pela eleição do povo, que nós tenhamos o direito a levantar a questão de ordem, que nós temos o direito democrático de falar com profundidade da matéria, que o debate seja feito de forma ampla neste plenário, não apenas na comissão especial, que a sociedade possa conhecer de forma profunda o debate que importa aos seus direitos, porque, sinceramente, e digo isso aos deputados que aqui estão, que esta propaganda feita pelo governo com dinheiro público, esse dinheiro é de todo o povo, de quem pode apoiar a reforma, mas também de quem é contra a reforma. E não foi perguntado a quem é contra a reforma se o seu dinheiro, o dinheiro do seu tributo, poderia ter sido usado por esse governo desqualificado a favor de uma reforma que grande parte da sociedade é contra. E nós não pudemos utilizar num debate de um plebiscito ou de um referendo, ou em nenhum momento do debate na televisão ou em qualquer lugar, ninguém que é contra essa reforma teve espaço nos debates da grande mídia para usar os argumentos e os dados verdadeiros sobre essa reforma. De fato, nós não podemos ser tratorados aqui no regimento da casa. Nós precisamos ter o direito, todas as bancadas têm que ter o direito de levantar com calma e profundidade os seus debates. Nós não vamos aceitar tratoramento, nem da mesa, nem de nenhum líder, nem de nenhum outro partido que não queira permitir o debate claro e concreto da oposição. Não aceitamos, de fato, violência, deputado Rodrigo Maia. A deputada Alice Portugal, quando apresentou o seu requerimento, ainda não estava em votação, tinha o direito de retirá-lo. Isso não foi permitido, porque sabia que a manutenção desse requerimento e a sua votação pode impedir a votação de outros requerimentos de obstrução que estão à mesa. Nós temos o direito de retirar esse requerimento, ele ainda não está em votação. Aqui, quando nós estamos votando a reforma da Previdência, nós sabemos que o que está em pauta é o sequestro dos direitos da população mais pobre desse país. Nós sabemos que retirar o direito do salário mínimo de uma pensão por morte, deixar ao léu viúvas, órfãos, que na maioria são mulheres, é gravíssimo. Nós sabemos que tirar o abono salarial dos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos é gravíssimo. Nós sabemos que rebaixar o valor do benefício de 60% é gravíssimo. Nós sabemos que essa transição que é colocada nesse texto é gravíssimo, porque vai tirar a possibilidade de alcance da aposentadoria da grande maioria. Nós sabemos que essa proposta tira direitos adquiridos de uma grande maioria de trabalhadores da ponta do Estado brasileiro, que são os professores, que são trabalhadores da segurança pública. Nós sabemos que essa proposta quebra o conceito da Seguridade Social desse país, quebra a contabilização da Seguridade, foi o grande patrimônio conquistado pelo povo brasileiro. Nós sabemos que os grandes prejudicados dessa reforma não são os privilegiados parlamentares, deputados. Os grandes prejudicados são os pobres desse país. O grande privilegiado vai continuar ganhando, são os bancos, que é o capital financeiro, os grandes empresários do agronegócio que vocês protegeram na comissão especial, na hora de tirar os 84 bilhões em defesa da Previdência. Esse destaque, votado a favor pelo PSL e os seus aliados, vocês não tiveram nenhuma vergonha e nenhum escrúpulo de defender os 84 bilhões do agronegócio contra os mais pobres desse país. Nessa hora, o andar de cima foi protegido por vocês. Nessa hora, vocês não tiveram nenhuma vergonha de proteger esses 84 bilhões. Mas na hora de tirar a pensão por morte da viúva no valor de um salário mínimo, vocês não tiveram nenhuma vergonha de votar contra essas mulheres,
principalmente as mulheres negras, as mulheres rurais, que todas 100% ganham um salário mínimo de pensão. Essa vergonha vocês não têm de prejudicar o povo mais pobre desse país. Sinceramente, eu não sei como vocês dormem, não sei, vocês não sabem nem o nome da empregada doméstica de vocês, vocês não devem olhar para o rosto delas quando voltam para casa, porque vocês não vão conseguir olhar mais nos olhos delas, porque vocês não têm como justificar um voto desse tipo contra essas trabalhadoras que trabalham na residência de vocês, que cuidam dos filhos de vocês, e vocês votam contra o direito dessas mulheres. Sinceramente, esse é o momento da gente conseguir dizer e botar digital para mostrar quem está a favor do povo mais pobre desse país e que tem a favor dos bancos, dos grandes empresários do agronegócio, e quem está contra esta violência contra o povo brasileiro e contra os parlamentares que aqui estão se posicionando a favor da Constituição e dos direitos do povo. E sem violência, deputado Rodrigo Maia, porque nós não vamos aceitar. Deputado Henrique Fontana. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Primeira falácia do governo de que a Previdência vai mudar a economia brasileira. É a política econômica gerando milhões de emprego que vai gerar milhões de contribuintes para equilibrar a Previdência. Essa falácia já fizeram no discurso da reforma trabalhista e geraram milhões de desemprego. Essa falácia fizeram no congelamento para 20 anos na saúde e educação e produziram mais desigualdade social. A reforma da Previdência vai aumentar a desigualdade social, vai aumentar a exclusão previdenciária. A reforma da Previdência vai aumentar os milhões de brasileiros que não vão ter a mínima dignidade para poder envelhecer. Uma professora de 50 anos que hoje recebe R$2.000, 23 anos de contribuição, iria se aposentar por R$1.750. Com a nova proposta, R$1.117. De 2.000 para 1.117, quase R$900 a menos. Quem vai pagar a conta dos 20 anos de economia que o Guedes quer fazer? Do Paulo Banqueiro Guedes, 4 trilhões, vai sair 90% dos que ganham 1, 2, 3 salários mínimos, das viúvas, dos idosos, das pessoas com deficiência. É deles que vocês vão roubar a dignidade humana. É das mulheres que vocês vão roubar a aposentadoria. É dos pobres que vocês vão roubar o direito de se aposentar neste país. Sejam honestos com o povo brasileiro. Não mintam para o povo brasileiro. Vocês vão roubar o direito de envelhecer com dignidade neste país. É destes que vocês vão roubar a aposentadoria. É dos homens e mulheres trabalhadores desse país, porque vocês não conseguem mostrar qual o privilégio que vocês vão cortar. É disso que nós estamos falando. Reforma da Previdência é cruel. É cruel, é criminosa. Será tão boa, não precisava negociar aqui R$1 bilhão para deputado votar a favor. Não é possível acreditar que vocês vão fazer essa reforma da Previdência para tirar do povo, para tirar do trabalhador, tirar da trabalhadora desse país, daqueles que vivem até 3 salários mínimos, e vir com a cara de pau aqui dizer que vai mexer com os grandes. Pelo amor de Deus, ruralista ganhar nesta noite R$84 bilhões. Os banqueiros estão rindo do povo brasileiro. Os banqueiros, os rentistas, a política econômica neoliberal do Paulo Guedes, que vai tirar a aposentadoria.
vai tirar da economia, vai tirar do emprego, vai tirar dos municípios o direito de se aposentar e de distribuir renda. A Previdência é o melhor instrumento de distribuição de renda deste país. Vocês vão aumentar a exclusão social, vão aumentar a desigualdade social, vocês vão concentrar renda. A elite brasileira vai fazer festa essa semana se vocês derrotarem o povo brasileiro nesta reforma da Previdência. Mas o povo que mandou mais de 200 deputados para casa, o relator da reforma trabalhista foi para casa também. O Bolsonaro deu um empreguinho para ele. Muitos aqui vão receber a resposta do povo brasileiro. Vão dizer não a roubar minha aposentadoria. Deputado e deputada, você não tem o direito de roubar a aposentadoria. Deputado Chico Alencar escreveu, ex-deputado dessa casa, esses dias no Twitter, que a nova política do Bolsonaro já nasceu morta. A nova política do Bolsonaro, que enquanto deputado federal 67 vezes falou que 65 anos de idade mínima era um massacre, é na verdade a mais velha política. A política do toma lá da cá. A política de usar emenda parlamentar para comprar parlamentares. Porque é isso que aconteceu a tarde inteira na Câmara dos Deputados. Um crime de responsabilidade que atinge o artigo 142 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que claramente fala que não pode influir em processos legislativos as emendas parlamentares. E um crime contra o povo brasileiro, porque usar o dinheiro dos contribuintes, da população mais pobre, que é quem mais paga imposto nesse país, numa tributação regressiva, para usar contra seus próprios interesses, é extremamente perverso. É extremamente perverso usar 2 bilhões e 500 milhões de reais do povo brasileiro para comprar uma maioria nessa casa, para fazer com que haja um verdadeiro massacre, para que menos gente consiga acessar a Previdência Social, para que aumente a desigualdade de gênero, porque a reforma do Bolsonaro é machista, porque a reforma do Paulo Guedes é anti-pobre, para fazer com que haja o rebaixamento global das aposentadorias, com o aumento e a mudança na média de cálculo da aposentadoria. Eu falava hoje com uma funcionária do restaurante, 48 anos, mais de 28 anos na carteira. Vocês vão fazer esta mulher trabalhadora que atende vocês trabalhar até os 68 anos. Até os 68 anos para ganhar menos. Em média, 30% a menos. Tiveram que pagar propagandas milionárias da televisão, mais do que eles gastam para proteger a vida das mulheres, no orçamento de 30 milhões para proteger a vida das mulheres, gastaram mais de 45 milhões comprando propaganda na televisão para mentir que a reforma era para atacar privilegiados. Os únicos privilegiados que estão sendo beneficiados vieram aos 45 minutos do segundo tempo pela mão desse parlamento, liberando o latifúndio exportador de pagar 84 bilhões de reais de impostos, enquanto vocês tiram 20 bilhões das professoras cansadas na sala de aula, 60 horas aula para um salário que já é baixo, e vocês querem que essas mulheres, em geral, trabalhem 7, 8 anos mais para poder se aposentar, querem que os trabalhadores da construção civil trabalhem 40 anos, quanto a média em 2018
de homens que se aposentou, 57% se aposentou por idade, com 15 anos de contribuição. Vocês vão excluir milhões de pessoas da Previdência Social, aumentando a desigualdade. Tudo para seguir beneficiando uma lógica de atender os interesses dos banqueiros, de atender os interesses de uma elite parasita, de não atacar os verdadeiros privilégios que estão lá na ausência de taxação das grandes fortunas, que tramita há muitos anos nessa casa. Mas aí, muitos dessa base alugada, que se aluga por emenda parlamentar, não tem coragem de enfrentar os interesses dos poderosos ou de auditar esse sistema da dívida pública, que é uma vergonha o que acontece nesse país, drenando os recursos do povo para atender os interesses do sistema financeiro. Não tem nem vergonha na cara que o ministro do Turismo, Erundina, que nós queríamos muito que viesse aqui na Câmara explicar o laranjal do PSL lá em Minas Gerais, veio agora para votar contra o povo. Mandaram seus ministros para vir aqui atacar o direito das mulheres, atacar o direito do povo brasileiro. Mas não se enganem, essas galerias que hoje estão vazias porque a casa do povo envergonha o povo brasileiro, fecha suas portas, e nós estamos votando de portas fechadas. E muitos de vocês, o fim da aposentadoria, não se enganem, a história é implacável e a luta de classe segue sendo o motor da história. Dia 12 de julho nós estaremos com a juventude na rua, e esperem, porque nós lutaremos hoje. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, um tema tão importante como esse que nós trazemos aqui a plenário, ele evidentemente precisa ser discutido com mais serenidade. Nós mesmos do PDT hoje apresentamos uma proposta dentro do Colégio de Líderes, onde propunhamos discutir durante 2 sessões, inclusive com a possibilidade de não termos requerimentos de obstrução. Infelizmente não foi possível e chegamos agora a esse horário com os ânimos evidentemente extremamente acirrados. Confio na condução do presidente Rodrigo Maia, evidentemente, e confio na serenidade dessa casa. Agora nós precisamos fazer um alerta, porque a grande maioria dos parlamentares não sabe a gravidade do conteúdo desse relatório em relação aos que estão na base da pirâmide. Nós do PDT, mais uma vez digo, apresentamos uma emenda substitutiva global. Não nos furtamos a discutir uma reforma da Previdência, mas nunca essa que saiu gestada pelo governo Bolsonaro e que aqui ou acolá teve uma melhoria no relatório do deputado Samuel Moreira, evidentemente com muita luta da oposição, em alguns momentos com apoio dos partidos de centro. Queremos deixar muito claro que a capitalização foi retirada, é verdade. Só que existe uma pegadinha, que é bom que se diga, que o Fundo de Previdência do servidor, o FUNPRESP, ele era gerido por uma entidade de previdência complementar fechada, de natureza pública. E no relatório saiu a exclusividade de natureza fechada e também colocou-se de entidade de previdência complementar aberta e se tirou o natureza pública. Portanto, o sistema financeiro que perdeu com a saída da capitalização ganhou do outro lado. O que se tira de um canto, bota em outro. Enquanto isso, nós estamos vendo cada vez mais o achatamento da aposentadoria, e nós, colegas deputados e deputadas, no dia seguinte à promulgação do eventual PEC como essa, teremos que prestar contas perante aquele amigo nosso que é pedreiro, aquela amiga nossa que é copeira, que quando for se aposentar, vai ver o corte que teve na sua aposentadoria, que hoje tem direito. Temos aqui cálculos comprovando claramente que, por exemplo, um homem que hoje se aposenta com R$2.000, vai se aposentar com a reforma por R$1.620, da noite para o dia. Ele perde R$380 ganhando R$2.000, hoje, nas regras de hoje. Se for professora,
cai para 1.260. Se por acaso morrer o marido de uma dona de casa, muito provavelmente quem ganha 2.000 no máximo vai ganhar um salário mínimo se não tiver outra fonte de rendimento. É por isso, povo brasileiro, que nós temos que acordar, porque quando diz que ataca privilégio, é mentira, porque 82% dessa conta vai ser paga pelo regime geral da Previdência Social. Nós sabemos bem, nós que somos nordestinos, como somos cobrados e seremos demandados dessa nossa posição no dia a dia. Professores, professoras estão mobilizados. Os direitos que estão tirando dessa categoria, nessa PEC, é absolutamente inimaginável. Passarmos de 25 para 40 anos de contribuição às professoras. E aí vão dizer, não, com 25 se aposenta, mas perde de uma lapada só 30% e mais os 15% da diminuição, que hoje é 100% do 80% dos maiores salários, e vai passar para a totalidade dos salários, ou seja, desde quando você começa no mercado de trabalho. É uma desumanidade nós votarmos essa PEC dessa forma assodada aqui no plenário. Nós queremos, evidentemente, contribuir com um bom debate, queremos contribuir para reduzir danos, mas antes faremos de tudo para derrotarmos essa PEC e que ela não tenha, assim como o Temer não conseguiu, que essa casa também não dê os 308 votos necessários para a aprovação da PEC, para que nós possamos discutir uma proposta que não seja tão maléfica a quem mais dela precisa. Senhores deputados, senhoras deputadas, a história nos julgará. A história dirá quem é o algoz do Brasil. Certamente, tenho absoluta convicção que nós que votamos contra essa proposta não estaremos no banco dos réus. Não estaremos de forma alguma sendo culpados por jogarmos na miséria milhões de trabalhadores brasileiros. Eu não estou falando de miseráveis, estou falando de trabalhadores que não conseguirão comprovar tempo de contribuição e por isso não conseguirão se aposentar. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o PDT quer discutir mais essa matéria e conta com o apoio de todos, por isso vota favoravelmente a retirada de pauta. Se inscreva, acione o sininho e seja mais um amigo da educação, lutador da educação e participante do EducaRedes.